Isso aconteceu na metade de janeiro de 2002, em um lugar que eu já tinha ido 3 vezes antes, sempre no verão. Era um acampamento no interior de São Paulo, onde eu e mais 2 amigas fomos. Bem, era o nosso segundo dia lá, e eu e as minhas amigas estávamos entediadas. No ano anterior, a Janaína, a Jéssica e eu havíamos encontrado uma trilha que dava a volta em um lago que tinha lá no meio da floresta, e dava a volta nele, levando para o outro lado do lago. Mas nós não tivemos a oportunidade de explorar direito. E durante um dos nossos recreios, nós 3 decidimos que já era o nosso último ano em que íamos para lá, já que estávamos na idade limite. E aquela era a nossa última chance de ver onde a trilha que dava a volta no lago iria parar. Bem, fomos para o lago e achamos um bando de garotos brincando com algumas canoas. Ignorando eles, nós achamos a trilha e seguimos para o outro lado do lago. Nós achamos que não tinha mais ninguém naquele lado do lago, mas vimos um bando de garotas mais novas saindo de uma trilha que entrava na floresta. Perguntamos para elas se tinha algo de interessante por lá, e todas elas falaram que não. Olharam para a trilha, fizeram um tchau com a mão e foram embora. Bem, eu fiquei curiosa, assim como a Janaína e a Jéssica, então seguimos a trilha. A trilha entrava um pouco na floresta e ia parar em uma espécie de playground. Tinha um balanço, uma gangorra e um gira-gira, e uma rede que subia até uma plataforma. Nós bagunçamos por lá um pouco e tiramos fotos uma das outras. E todas nós subimos na plataforma e tiramos algumas fotos lá de cima. E depois, eu e a Jéssica descemos. Deixamos a Janaína lá em cima, pois ela estava com dificuldades para descer. Enquanto estávamos no chão esperando ela descer, começamos a ouvir umas coisas estranhas. Primeiro, eu ouvi passos na floresta. Eram 2 passos e então parava. Em seguida mais 2 e logo em seguida parava de novo. E logo então a Jéssica também ouviu. Nós falamos para a Janaína descer mais depressa. Ela então desceu e veio para junto de nós. Ficamos parada em silêncio por algum tempo. Então, nós ouvimos de novo. Eram 2 passos pesados e um silêncio em seguida. Eu estava me virando tentando ver de onde vinham aqueles passos, porque pareciam estar muito perto. Porém, não tinha nada lá. Nenhum passarinho, nenhum bicho e nenhuma pessoa. Nada. Nós saímos de lá bem rápido e voltamos para a clareira que circulava o lago. Para mim, já havia sido aventura demais para um dia. Mas a Janaína e a Jéssica estavam se sentindo aventureiras. Bem, não havia mais ninguém no lago. Então eu achei que as pessoas já estavam voltando para o almoço. Falei para as minhas amigas que talvez devíamos voltar para o almoço também, pois eu já estava começando a ficar com medo. Mas as 2 queriam continuar. Andamos mais um pouco e encontramos uma outra trilha que entrava em uma outra parte da floresta e para mais longe do acampamento. E nós começamos a seguir esta trilha. Eu realmente não estava com uma boa impressão daquele lugar. E quanto mais entrávamos na floresta, pior era a minha sensação. Nós seguimos até achar uma pilha de saco de lixo preto empilhado em um lado da trilha.
Fizemos algumas piadinhas bestas e rimos um pouco nervosas, enquanto contornávamos eles e continuávamos seguindo a trilha. Chegamos em uma pequena clareira e ali nós vimos algo bem estranho. Do lado direito da clareira tinha 3 grandes gaiolas na forma de uma meia bola. Bem, este é o único jeito que dá para descrever aquilo. Nós ficamos ali paradas, olhando para aquilo, e até que tiramos fotos. Eu estava ficando nervosa, e já estava quase implorando para as garotas voltarem para o acampamento. Elas finalmente cederam, e viramos para voltar para a trilha. E quando estávamos saindo da clareira, nós passamos por uma árvore que tinha chamado a minha atenção mais cedo. Eu havia sentido um medo incontrolável quando tinha passado por baixo dela. E desta vez eu senti uma vontade incontrolável de olhar para cima da árvore enquanto passava por baixo dela. E eu me arrepio até hoje de ter olhado. Porque nessa hora eu vi um homem lá em cima. Ele estava lá só por alguns segundos, mas eu posso lembrar quase que completamente dele. Aquele homem era completamente negro. Deveria ter por volta de 1,5 metro de altura. O seu cabelo era um tufo vermelho que se assimilava muito a um gorro. Ele também usava um calção vermelho e tinha uma perna só. Porém, a sua perna não parecia ser a esquerda e nem a direita. A única perna que aquele ser possuía parecia sair do meio da sua cintura. Ele estava sem camisa e fumava uma espécie de charuto. Os seus olhos eram demoníacos e os seus dentes pareciam presas afiadas. Ele olhava para nós com um sorriso bem ameaçador. Eu agarrei o braço da Janaína bem forte e falei para ela que havia alguma coisa ali em cima. Me lembro que ela olhou para cima da árvore e ficou sem reação nenhuma. Em seguida, aquela coisa deu um grito gutural e começou a atacar pedra em nós. Então, nós corremos feito 3 condenadas e chegamos no lago já sem fôlego nenhum. Eu e as minhas amigas estávamos completamente aterrorizadas e prontas para voltar para o acampamento. E foi quando a Jéssica notou que tinha uma bifurcação na trilha que tínhamos acabado de sair. A Jéssica disse que ali era uma espécie de atalho. Eu já estava tremendo e realmente não queria ir, mas elas queriam. Então eu fui na frente, pois não queria ficar atrás delas, e então seguimos a trilha. Essa trilha era bem longa e nos levou para mais longe ainda do acampamento. E nós não tínhamos ideia para onde estávamos indo. Eu estava tendo calafrios e uma sensação muito ruim. E depois de um tempo de nos aprofundar cada vez mais na floresta, nós começamos a ouvir risadas. Eram as mesmas risadas daquela criatura que estava em cima da árvore. Começamos a correr e quando menos percebemos, nós já estávamos bem longe. Andávamos em círculo e já fazia um bom tempo que corríamos na direção oposta do acampamento. Nós estávamos bem longe de onde alguém estaria. E aquelas risadas demoníacas continuavam. Então, começamos a orar e fizemos o percurso contrário de onde estávamos indo. E depois de quase 2 horas andando, finalmente achamos a trilha do lago. Saímos da floresta e finalmente chegamos no acampamento. E isso já eram quase 5 horas da tarde. Bem,
O fato é que eu fiquei muito aliviada de ter saído da floresta. Não perguntei para as meninas se elas viram o mesmo que eu em cima daquela árvore. E meses depois, eu conversei com a Jéssica sobre as risadas e sobre a criatura em cima da árvore. E chegamos à conclusão que a coisa misteriosa que está do outro lado do lago daquele acampamento, com certeza é alguma espécie de saci. E se não for o saci, é outra criatura bem semelhante. Pois eu nunca vi um saci de verdade e não entendo muito sobre essa criatura. Mas o pouco que pesquisei, pude notar que as semelhanças são bem parecidas. Boa noite. Olá, eu me chamo Clarice. E este relato que eu vou contar aconteceu comigo e os meus amigos no ano de 1970, quando eu tinha os meus 18 anos. Pois bem, nesse tempo não tinha muita tecnologia e as nossas maiores diversões era fofocar nas janelas com as vizinhas amigas ou jogar bola na rua. Bem, nesse dia eu lembro que estava bem abafado e eu estava com os meus amigos em minha casa. Nós estávamos jogando bolinha de gude até anoitecer. E depois da bagunça que fizemos em toda a casa, a minha mãe mandou irmos para a rua, pois estava cheia do nosso barulho. Bem, fomos e resolvemos apostar corrida até o final da rua. Para quem ficasse por último, era uma galinha tonta. Ao corrermos todo o quarteirão, eu parei ao ver um imenso cachorro parado debaixo de uma árvore. O cão negro tinha os olhos amarelos e também tinha um porte bem grande. Aquela figura era assustadora e, ao mesmo tempo que parecia um cachorro, também lembrava muito uma pessoa. Chamei os meus amigos e perguntei a eles se eles estavam vendo o que eu também via. Eles disseram que sim. Então, diferente de mim, os meus amigos não estavam com medo e acharam até o cachorro bonitinho. E assim, todos nós fomos até lá para acariciar o cachorro. Porém, quando um dos nossos amigos ia passar a mão no cachorro, aquela criatura se transformou bem na nossa frente, no nosso vizinho que se chamava Dimas. Sem acreditar como aquilo era possível acontecer, todos nós saímos correndo dali. Chegamos em casa e contamos tudo para minha mãe. Porém, por sermos crianças e estarmos nos anos 70, a minha mãe não acreditou em nós e disse que se tratava de nossa imaginação. Bem, o certo é que esse vizinho sempre foi muito misterioso. E este fato eu nunca esqueci por toda a minha vida. Boa noite. Em Juazeiro, na Bahia, cidade onde moro, existem lendas e histórias antigas envolvendo o Rio São Francisco. O folclore em torno dele é antigo, e desde pequena eu ouço que naquelas águas moram seres que não são nem humanos e nem animais. E estão lá
para proteger o rio, e por isso costumam manter as pessoas afastadas, mas eu nunca dei crédito. Mas um dia, há mais de 30 anos, eu fui nadar com meu marido no Rio São Francisco, como gostávamos de fazer. Estávamos sozinhos num trecho afastado da cidade. O dia estava bonito e o banho uma delícia. A natureza da região é realmente especial. Bem, mergulhamos, e quando submergimos, sentimos uma correnteza se formar. A água, que até então estava plácida, ficou agitada de repente. Nós olhamos e imediatamente começamos a nadar rápido para a margem. Neste momento, eu e o meu marido sentimos uma turbulência forte passar pelas nossas pernas. Era uma pressão ascendente, como se algo viesse subindo do fundo do rio rumo à superfície. E de repente, um homem gigantesco emergiu de dentro da água. Ele era muito alto e estava nu. Tinha o corpo musculoso, a pele negra e a cabeça careca. Além de aparentar ser jovem e exibir escamas pelo corpo. Eu mal podia acreditar, mas aquele homem era exatamente como descreviam nas histórias regionais. E assim que saiu da água, começou a gritar conosco em um idioma que não entendemos. O homem mexeu os braços e as pernas e o rio se agitava. E então nos puxava para baixo. Era difícil nadar e ficar sem engolir a água. Fiquei apavorada e logo entendi que ele queria nos matar afogados. Continuamos nos debatendo, tentando chegar até a margem do rio. Até que finalmente demos com o banco de areia. Não sei de onde tiramos força. Assim que saímos da água, olhamos para trás, mas o gigante havia desaparecido. Foi tudo muito rápido. Pegamos as nossas coisas e começamos a correr para longe dali. Estávamos desesperados e quando avistamos as primeiras pessoas, contamos o que havia acabado de ocorrer, mas ninguém acreditou na gente. Eu nunca mais tive coragem de pisar naquele trecho da margem, nem mesmo perto. E continuo nadando no São Francisco, mas até hoje eu rezo e peço proteção toda vez antes de entrar na água. Boa noite. Boa noite. Eu nasci às 10 horas da noite e por isso a minha família criou a tradição de me dar parabéns pela data somente depois desse horário. Bem, não era o meu ritual favorito. Afinal, nenhuma criança gosta de esperar por coisas boas. Mas eu não fazia drama. E quando completei 6 anos de idade, em 1998, o dia começou de acordo com o hábito. Levantei disposta a esperar até a noite. E nenhum dos meus familiares me felicitou. Mas diferentemente dos outros aniversários, naquele eu passei o dia angustiada e ansiosa. E para piorar, eu comecei a sentir uma dor muito forte nas costas. Eu era uma criança saudável e feliz, e não tinha o menor procedente para esses sintomas. Preocupados, os meus pais decidiram então romper a tradição e adiantaram a comemoração para que eu pudesse descansar.
Fizemos uma festinha no fim de tarde e eu fui dormir cedo. No meio da madrugada, acordei de repente. Passei a sentir dores intensas nos braços, nos pés e no pescoço. Aquilo era muito estranho e assustador. E o meu primeiro impulso foi me levantar para chamar a minha mãe. Mas quando tentei fazer isso, eu percebi que os membros estavam presos à cama. Olhei para baixo e vi na penumbra cobras enroscadas nas minhas pernas, nos pulsos e no pescoço. Eu tinha uma Barbie, que foi o meu presente de aniversário de 3 anos. Eu adorava aquela boneca. Ela ficava na prateleira em frente à cama. E de repente, eu vi que ela começou a flutuar na minha direção, sem que nada ou ninguém a segurasse. E quanto mais se aproximava, mais eu podia ver que os seus bracinhos finos estavam derretendo, mesmo sem haver fogo. A visão me causou um susto tão grande que acredito ter desmaiado naquela hora. No dia seguinte de manhã, eu fui até o espelho e vi que tinha uma marca vermelha forte em volta do meu pescoço. Olhei para os punhos e ali também. Então, algo parecia errado, pois nas pernas haviam vergões, como se eu tivesse sido amarrada por cordas apertadas. Procurei a minha boneca e a encontrei no chão, em frente à minha cama. E quando cheguei mais perto para pegá-la, vi os braços da minha querida Barbie meio deformados. Estavam derretidos. Saí correndo, chamei a minha mãe e mostrei a boneca. Ela, que assim como eu, é sensitiva, aceitou meu apelo para jogar a Barbie fora. E assim que ela deu o ok, eu enterrei o brinquedo na lata de lixo. Naquele mesmo dia, a minha mãe levou a minha cama para a sala de estar e instalou o meu quarto ali. Bem, não ajudou muito, pois eu passei a noite no meu novo quarto, mas acordei com a sensação de não ter descansado nem por 1 minuto, pois ainda sentia dor nas costas. E o pior ainda é que eu viveria outros episódios macabros com os meus brinquedos. Boa noite. Eu subi no muro, tentando ver o que os cachorros estavam vendo para ficarem daquela maneira. Só que a escuridão da mata não me deixava ver nada. Saí e fiquei olhando bem em frente ao portão. E o que vi do lado do muro fez as minhas pernas tremerem tanto que eu pensei que iria cair. A minha vontade era de correr e entrar no cemitério novamente. Só que as minhas pernas não obedeciam. Nunca tive tanto medo de chegar ao ponto do meu corpo não obedecer. Pois naquela noite eu sei que vi o próprio diabo. Boa noite, me chamo Wilson e sou de uma cidade daqui do interior da Paraíba. E eu estava vendo uns relatos sobre um vigia de um cemitério que viu uma criatura devorando partes de um cadáver. O meu relato é um pouco parecido. Tudo aconteceu no ano de 1998 e fazia apenas 2 semanas que eu trabalhava como vigia de um cemitério de uma cidade aqui na Paraíba. E pelo cemitério ser muito grande,
era apenas 2 vigia, 2 de dia e 2 à noite. O cemitério daqui fica um pouco afastado das casas e fica próximo de uma área fechada com muitas matas em volta. A iluminação é bem precária. Bem, na primeira semana, tudo foi muito tranquilo. E ao contrário do que muitos pensam, o cemitério não é tão assustador durante a noite. E lá é bem tranquilo. E até então, eu nunca tinha visto nada de anormal por lá. Então, eu pedia para o vigia, que era o mais antigo do cemitério, para me contar histórias sobre o que ele já tinha visto. Mas todas as histórias relacionadas com o que ele já havia visto eram sobre pessoas que iam até o cemitério à noite para praticarem bruxaria e magia negra. E sempre que dava 8 horas da noite, eu recebia uma visita de um senhor, e ele vinha sempre trazer uma garrafa de café para passarmos a noite. E no final do mês, nós acertávamos com ele. Uma noite, nós tínhamos acabado de fazer uma ronda e já aguardava o café das 20. Só que estranhamente, ele não veio. Então ficamos olhando no portão para ver se ele estava vindo. Só que aquela noite ele não apareceu. E quando o dia amanheceu, ele veio ao nosso encontro e pediu desculpas por não ter vindo. Eu perguntei o que havia acontecido e ele me contou. Eu tinha acabado de passar o café quando abri a porta da casa e olhei o caminho para cá. Então, eu vi um animal muito grande atravessando o mato ao lado do muro. Aquela coisa era muito grande mesmo. Andava de uma forma estranha. Eu fiquei com muito medo e acabei não vindo, pois pensei que aquela criatura pudesse me atacar. Perguntei se ele fazia ideia de que animal era. Só que ele disse que pelo tamanho poderia ser um burro ou coisa assim. Só que a maneira dele andar era muito diferente. O meu parceiro, o vigia, disse que ele não precisava mais deixar o café e que ele mesmo ia buscar na casa dele. E também que ele ficasse tranquilo. E assim foi feito. No outro turno, quando faltava 20 minutos para as 8, ele saiu e foi buscar o café. Então, eu fiquei sozinho no cemitério. E era um pouco mais de 10 minutos até a casa do homem para pegar a garrafa de café. Enquanto ele foi lá, eu fui fazer a ronda da parte direita do cemitério. E na parte de trás do cemitério, os muros são bem mais altos, pois lá fica um mato muito grande. E assim evitaria algum animal ou até mesmo pessoa que tentasse invadir o cemitério. Bem, eu estava na parte direita, e foi quando escutei um barulho estranho vindo do lado de fora. E parecia que alguma coisa estava arranhando e fazendo barulho no muro do cemitério do lado de fora. De onde eu estava, eu consegui escutar claramente a respiração alta e cansada vindo do outro lado do muro. Me afastei um pouco e fui até a entrada para pegar a escada. Peguei a escada e a encostei bem devagar no muro, bem de frente de onde estava vindo o barulho. Comecei a subir devagar com a minha arma na mão. E quando estava quase para ver o que estava fazendo barulho, o meu companheiro de vigia gritou para mim descer rápido e correr para a entrada. Tomei um susto tão grande
que quando ele falou isso, eu desci 2 degraus de uma vez. Pulei no chão e saí correndo. Fui em direção dele e perguntei o que tinha acontecido. E quando cheguei perto, eu vi que ele estava pálido e respirava fundo, como se estivesse corrido muito rápido. Perguntei o que estava acontecendo para ele ficar daquela maneira. Só que ele não falava, tentando respirar de tão cansado. Então ele me puxou pelo braço e entramos no quartinho onde guardávamos as nossas coisas. Ele trancou a porta e depois ficou olhando para o outro lado de fora. E eu, sem entender coisa nenhuma do que estava acontecendo, e perguntei ele novamente o que aconteceu. E foi aí que ele falou: eu vinha com o café, quando olhei para o lado do muro, tinha uma criatura gigante de pé. Parecia um urso encostado com as patas no muro. Ele se afastou andando e depois voltou a encostar. Parecia estar farejando algo. Eu corri o mais rápido que eu pude e aquele animal ficou parado, olhando para cima do muro. E quando eu cheguei no portão, eu vi você com a escada bem de frente onde o animal estava. E com certeza ele ia te atacar assim que você aparecesse. Gelei de medo com as palavras dele. E por um momento eu perguntei que animal que ele achava que era. E ele falou: eu nunca vi uma coisa daquela. Nenhum animal dessa região é tão grande como um cavalo e fica com as patas no muro. Ficamos ali no quartinho trancados por bastante tempo, até escutarmos os latidos de muitos cachorros se aproximando. Abri a porta e fui até o portão da frente do cemitério, tentando ver se via alguma coisa. Subi no muro perto do portão e fiquei observando para onde os cachorros estavam correndo. E eles foram justamente para o mesmo lado que eu tinha escutado os barulhos. Só que eles não ousavam entrar no mato e ficavam só latindo em direção a ele. Fiquei de pé no muro para tentar ver alguma coisa. O meu companheiro abriu o portão e ficou olhando para o lado do muro. Nós dois estávamos com armas em mãos, caso fosse preciso usar. Os cachorros estavam feitos loucos latindo para alguma coisa no mato. E foi quando escutamos um rosnado tão alto que fez com que os cachorros saíssem disparada para longe dali. Do lugar onde estávamos até o lugar de onde veio o rosnado dava mais ou menos uns 200 metros. E escutamos perfeitamente aquele rosnado alto. E então ficamos olhando na direção. Pulei o muro para o lado de fora do cemitério e fiquei de frente ao portão, enquanto meu amigo ficou com um pé dentro e o outro pé fora do cemitério. Daí foi quando aquela coisa resolveu mostrar a cara. A criatura colocou a cara bem do lado do muro. E aquilo era um tipo de cachorro preto muito grande com os olhos vermelhos. As minhas pernas balançaram de tanto medo e eu pensei que ia cair no chão. O meu amigo me chamou para entrar, só que as minhas pernas não queriam me obedecer. O meu coração parecia que ia pular para fora de tão rápido que estava batendo. O meu amigo me puxou para dentro e fechou o portão. Então subi no muro para ver aonde estava a criatura. E aquilo estava de pé bem ao lado do muro nos olhando. Eu, ali em cima do muro, disparei 3 tiros em direção daquela besta.
A coisa deu um urro muito alto e voltou para a escuridão da mata. Eu e o meu amigo ficamos o resto da noite olhando para todos os lados, pensando que aquela criatura iria voltar. Quando amanheceu, fomos olhar o lugar que a criatura estava. Então, vimos o mato deitado e galhos quebrados, e marcas fundas no chão onde a criatura estava de pé. Entramos um pouco na mata para tentar ver mais alguma coisa. Porém, não existia trilha ou coisa assim, pois o mato era muito fechado e provavelmente aquela coisa saiu quebrando tudo que tinha no caminho. Um homem comum se machucaria bastante sem um facão ou coisa assim para abrir caminho na mata fechada. E um animal comum da região não passaria com facilidade naquele lugar e acabaria indo em outra direção. E o que passou ali não se importou com nada que estava em sua frente. Bem, quando estávamos indo embora, passamos na casa do senhor que nos levava o café e contamos a ele o que tínhamos visto na noite passada. E ele calmamente nos respondeu: "Rapaz, aquilo era um lobisomem. Eu sabia o que era na primeira noite que eu vi." Quando ele falou isso, a ficha caiu. E com certeza poderia se tratar de um lobisomem. Voltamos para o turno daquela noite, bem receosos com toda essa história. E combinamos que caso aquilo voltasse, nós não iríamos esperar muito para encher aquela criatura de bala. Porém, naquela noite não aconteceu nada. E um mês depois, algumas pessoas da região disseram terem visto a grande criatura atacando uma cabra de um criador da região. E o local do ataque ficava a mais ou menos 6 ou 7 quilômetros do cemitério. Bem, nunca mais vimos nada parecido com aquilo, e espero que eu nunca mais volte a ver. Ainda escuto vários relatos dessa criatura de vez em quando pela região, mas perto do cemitério eu nunca mais ouvi falar. Bem, eu sei que o lobisomem ainda está por aí, e eu não me arrisco por nada deste mundo a tentar ver essa criatura novamente. Boa noite. Uma certa vez, eu e o meu primo Gabriel tomamos uma carreira das grandes de um lobisomem no interior, aqui perto da nossa cidade. Olá, eu me chamo Jaime, moro numa cidade pequena no sertão do Tocantins. Aqui é comum que na Semana Santa toda a nossa família vá passar essa data nos sítios interiores. E são dias até muito bons para crianças. A gente só brincava o dia todo, enquanto os adultos rezavam e cuidavam das coisas da Semana Santa, como jejum e essas coisas. E eu e o meu primo só brincávamos e corríamos o dia todo. Mas a Semana Santa tem as suas regras e tradições, até mesmo para crianças, pois não se pode andar a cavalo e nem falar palavrões. Também não se pode faltar à missa. E uma das coisas mais importantes é não sair sozinho nas estradas à noite. As pessoas mais velhas dizem que na Semana Santa coisas estranhas acontecem. Dizem que, como forma de zombar da Semana Sagrada,
O diabo solta os seus demônios nas estradas para assustar os desavisados e encher o coração das pessoas de medo para elas não conseguirem rezar e o deixar satisfeito. No sítio onde a minha família sempre vai passar a Semana Santa, existem algumas tradições, como, por exemplo, as brincadeiras de roda, como ciranda, cirandinha, ou como uma brincadeira chamada camaleão, onde as pessoas dão as mãos e saem correndo pelos terreiros fazendo curvas e pulando. Geralmente, as pessoas das pontas acabam soltando as mãos e caem longe. É bem engraçado, mas nem tudo se trata de brincadeiras. E mesmo sendo uma data de muita oração e festividade, eu sabia que existem algumas tradições bem interessantes. E mesmo sendo uma data de muita oração e festividade, eu sabia que ainda existem algumas tradições bem interessantes e até meio amedrontadoras. E dentre elas, tem a de alimentar as almas. Alimentar as almas é uma tradição antiga, criada eu não sei como, mas consiste em escolher algum lugar separado das casas onde não haja energia e nem iluminação. Nessa ocasião, alguns homens e mulheres se escondem na mata. E quando chega a hora de alimentar as almas, as pessoas vão de dupla até este lugar para rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Eles fazem isso para as almas. Enfim, vocês vão entender melhor quando eu lhes contar o que houve. Mas antes de relatar, eu preciso contar algumas pequenas coisas que aconteceram naquele dia na roça. Bem, estávamos ali reunidos toda a família, para passarmos o feriado de Semana Santa e também poder descansar um pouco. Quase todos os meus tios estavam no sítio desta vez, incluindo até os que moravam fora do estado. Ainda não me lembro o motivo, mas naquele ano coincidiu de todos conseguirem vir, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Ou seja, naquele dia a casa estava cheia de gente, tanto adultos quanto crianças, e era uma farra só. Me lembro de conversar com os meus pais e eles me deixarem ir brincar com os outros garotos. Lembro deles falando claramente que por ser Semana Santa não era para eu sair correndo pelas estradas, e nem mesmo andar a cavalo e ter bastante cuidado com o que eu falava. Na quarta-feira santa, como de costume, todos nós sentamos na beira da fogueira para ouvir os causos do meu avô e dos meus tios. Eram várias histórias, e posso até contar algumas depois, se vocês quiserem. E dentre aquelas histórias, uma de especial sempre me assustava. E olha que o meu avô contava ela sempre que tinha oportunidade. Era uma história de quando ele viu uma mula sem cabeça na sexta-feira da Paixão. E o assustador mesmo era a forma como ele contava. Ele sempre apontava algum lugar bem próximo da gente para dar noção da distância. E dizia que ficou a um braço de distância dela. Ele colocava o braço na nossa direção para mostrar a distância. E a gente, imaginando tudo, acabava morrendo de medo. Ele dizia que numa tarde de sexta-feira da Paixão, ele estava em casa. E então deu vontade de tomar um suco de goiaba. Ele pegou o seu cavalo e foi até uma goiabeira que ficava na beira do rio que passava lá perto. E quando ele chegou na goiabeira, havia uma moça muito bonita dançando umas danças estranhas na beira da goiabeira. Ele disse que foi tão estranho que o cavalo se atiçou e voltou correndo com ele montado em cima. E só parou quando chegou na porteira de casa. Ele conta que naquela noite,
quando ele ia alimentar as almas, ele estava na estrada indo para debaixo da mangueira, lugar onde o povo alimentava as almas. E foi quando uma luz muito forte vinha de dentro da mata. O meu avô contava que ele ficou parado olhando, até que saiu na estrada uma mula grande, e que no lugar da cabeça tinha umas tochas acesas, que pareciam tochas de acender fornalha. Ele conta que quando viu aquilo, ele se jogou no chão. E só conseguiu ouvir quando a mula passou perto dele e soltou uns gritos como se fosse de uma mulher chorando. E como se fosse pouco, a mula ainda pisou nas costas dele. O meu avô sempre contava essas histórias, e sempre no fim ele mostrava umas marcas nas costas dele, que parecia marcas de ferraduras de cavalo. Ele conta que sentiu o ferro quente queimar as costas dele, e ouviu aquilo sair gritando na estrada adentro, e só se deu por si quando o povo estava carregando ele para casa. Ele foi carregado numa rede dessas penduradas num pedaço grande de bambu, e assim carregado por 2 homens. Bem, a noite toda foi dessas histórias e causos, e o Gabriel e eu estávamos morrendo de medo. Mas aquilo não nos impediu de dormir do lado de fora da casa, pois estava dividido assim: mulheres e crianças dentro da casa, e os homens numa palhoça improvisada para armar a rede do lado de fora. E o meu primo e eu, por não querer ser tratados como crianças, decidimos dormir do lado de fora da casa, com os mais velhos. E sinceramente, foi uma noite maravilhosa e muito confortável. O vento frio era equilibrado por uma fogueira acesa, que esquentava a gente. Alguns homens ainda conversavam, e aquilo até nos dava uma segurança. E neste clima, o Gabriel e eu estávamos com as redes uma do lado da outra, e já estávamos quase dormindo. E foi quando um dos nossos tios estava combinando de assustar as crianças na noite de alimentar as almas vestidos de bicho. Olhei de rabo de olho para o Gabriel, que riu de canto e piscou. E neste momento eu já sabia que íamos aprontar. Bem, ficamos o resto da semana planejando o que iríamos fazer. Pensei em levar uma baladeira, mas o Gabriel disse que era perigoso a gente acertar um dos nossos tios. Então, combinamos o seguinte: iríamos alimentar as almas, fingir nos assustar e depois só virar e rir da cara deles, pois era a única coisa que dava para fazer sem apanhar ou ficar de castigo. Bom, chegou a sexta-feira da paixão, e eu e o Gabriel estávamos brincando com os nossos outros primos de pega-pega. Os homens estavam jogando dominó e as mulheres fazendo almoço. E no meio da brincadeira, eu acabei batendo o pé e me machucando. E de uma forma automática, eu soltei um palavrão. Todas as crianças pararam e ficaram me olhando. Senti um frio correr o meu corpo e uma sensação estranha tomar conta de mim. As crianças não queriam mais brincar comigo. E até o Gabriel, meu primo, parou de brincar e me falou que não era certo xingar na Semana Santa. E muito menos na Sexta-feira Santa. Fiquei olhando todos se afastarem e fui para a pequena capela que tinha no quintal da minha avó. E lá eu rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria e pedi perdão a Deus. Mas mesmo assim, o clima para brincar havia acabado. A noite chegou depressa. Uma chuva fininha estava caindo, deixando a noite bem fria. E depois da missa da Sexta-feira Santa,
As pessoas estavam indo de dupla em dupla rezar para alimentar as almas. O Gabriel, que depois do que eu tinha dito e tinha se afastado, nessa hora ele veio correndo para o meu lado piscando. Era o sinal que eu esperava. Bom, chegou a nossa vez. Fomos a um pé de manga que ficava ali perto, uns 100 metros das casas. Porém, o clima estava muito estranho. Um silêncio aterrador tomava conta do lugar. Chegamos lá e começamos a ouvir uns barulhos estranhos na mata. Uns que não estávamos acostumados a ouvir. E parecia como se algo pesado corresse ao nosso redor. Vez ou outra, aquilo sorria e gritava. E nós, achando ser parte do susto, temos início à alimentação das almas. E o meu primo Gabriel dizia: um Pai Nosso pelos que morreram queimados, afogados, sufocados, enforcados ou de acidentes de carro. E eu rezava um Pai Nosso completo, e assim foi. Ele falando as causas e eu rezando. Mas quanto mais rezávamos, mais os barulhos aumentavam. Barulhos de animais como bois, bodes, cães e galos. Coisas assim. E eu, naquela hora, já estava ficando com muito medo. E foi quando vimos sair de trás do pé de manga uma figura grotesca de uma velha de cabelos grisalhos e olhos vermelhos, com a boca entreaberta e babando muito. Ela caminhava toda torta com as suas vestes rasgadas e caindo aos pedaços. Ela me olhava, ria e balbuciava alguma coisa. Eu, assustado, comecei a gritar por socorro. Então, eu e o Gabriel saímos correndo na estrada. Mas aquela velha parecia estar em todo lugar. E nos acompanhava gritando que eu havia chamado ela. Ela gritava e jogava pedras na nossa direção, tentando nos derrubar. O meu medo foi tanto que quando vi as pessoas de casa, eu simplesmente me joguei no chão chorando de medo. O meu primo Gabriel até hoje não bate muito bem das ideias. Ele tem que tomar remédios controlados para dormir. E depois disso, eu nunca mais voltei naquele lugar. E foi aí que eu entendi que algumas tradições e lendas são reais. E que o meu maior erro foi duvidar disso tudo. Boa noite. Olá, meu nome é Maria e moro em Fortaleza, no Ceará. E o relato que vou contar aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos de idade. Quero deixar claro que algumas situações inusitadas já haviam ocorrido comigo, mas não nesta dimensão. Bem, aqui em Fortaleza há um cemitério chamado São João Batista e é influenciado pelo estilo gótico. Muitos anjos, mausoléus, estátuas enormes e macabras. E nas épocas douradas, quando ele era o mais chique da cidade, vários políticos e até desembargadores e juízes eram sepultados lá. E quando se popularizou aquele estilo de cemitério, o local foi deixado de lado. Bem, acontece que parentes da minha mãe vinham há muito tempo sendo sepultados lá. E a ela foi destinada a tarefa de sempre atualizar os pagamentos do jazigo que a família dela possuía lá. Nesse dia, ela me pediu para acompanhá-la até o cemitério, para que ela pudesse quitar o carnê do mês referente.
Bem, e eu que adoro o estilo e a arquitetura do lugar, fui de bom grado. Era um mês de setembro e as flores dos cajueiros sempre me davam bastante alegria. E por conta disso, eu sentei no banco do lado de fora da tesouraria do local, pois ali havia ar-condicionado. E aquela tarde estava muito quente. Esperei ali enquanto a minha mãe entrou para efetuar os pagamentos. O cemitério tem uma igreja. E naquele dia eu podia ouvir os choros das pessoas lamentando o desencarne de algum parente. Cheguei perto para ver e pude perceber uma senhora muito bem arrumada se curvando no banco. E seu rosto era coberto por um véu preto. As outras pessoas não apareciam direito. Porém, eu vi a silhueta de algumas pessoas de costa. E acredito que as outras pessoas poderiam estar do outro lado, protegidas pela parede. Bem, era por volta de 4 horas. Achei o fato curioso daquelas senhoras se vestirem daquela forma. Uma delas olhou na minha direção e ficou parada. Era como se eu a estivesse atrapalhando. Então, ela estendeu a mão para mim, mostrando a palma. E fez um sinal, como se eu devesse parar de fazer o que eu estava fazendo. Voltei desconcentrada e sentei no meu banquinho, pensando que talvez eu estivesse incomodando elas. Enquanto eu observava as estátuas e os túmulos, eu avistei saindo do templo uma moça. Porém, era a moça mais linda que eu já vi até hoje. Ela estava impecavelmente arrumada e até parecia não ser de verdade. Os cabelos eram loiros acinzentados, de um tom que parecia incrivelmente natural. Muito alva, de olhos cor de mel e saia lápis cor de caramelo. Blusa branca de botão e muito bem passada, como se estivesse saindo da loja. Ela usava um salto preto e na sua boca um batom muito vermelho. E andava como se desfilasse. Era alta e incrivelmente proporcional. E eu, que adoro roupas e maquiagem, fiquei encantada. Ela veio muito serena andando e não olhava para os lados de forma nenhuma. Ela foi se aproximando e eu não entendi o estilo dela, pois aquilo não era uma roupa tão comum para uma mulher tão jovem, pois ela aparentava ter uns 19 anos de idade. E também aquele estilo de roupa não era comum nem mesmo para a nossa época. Enquanto ela caminhava em minha direção, os pelos da minha nuca eriçavam. E principalmente quando ela me deu um olhar de rabo de olho. E esboçou um sorriso no canto da boca. Pois bem, ela veio, passou na minha frente e foi em direção à saída. O pipoqueiro e o vendedor de picolé em frente ao cemitério, junto ao segurança na estrada, sequer notaram a presença dela. Eu achei muito estranho, pois como uma mulher tão linda não iria chamar a atenção de nenhum homem. Bem, e ela continuou seguindo. Quando, para minha surpresa, ela começou a atravessar a rua de frente ao cemitério, sem olhar para os lados. E ela seguiu enquanto os carros andavam e ninguém buzinou. E foi aí que eu vi o fato mais marcante da minha vida, pois os carros iam na direção dela e a atravessava como se ela não estivesse ali. Era como se um holograma ou um fantasma estivesse atravessando a rua. Bem, eu fiquei de boca aberta observando aquilo. E depois de alguns minutos, eu consegui descongelar. Corri e fui para o escritório da tesouraria.
A minha mãe percebeu meu estado e me questionou. Eu disse a ela que queria entrar antes do cortejo sair. Tive que mentir para minha mãe, pois fiquei com medo da tesoureira me achar louca. Mas de pronto, a tesoureira nos disse que eu ficasse despreocupada, pois naquele domingo não haveria nenhum cortejo. E também não havia ninguém sendo velado. Eu, de tanto medo, segurei o meu choro. E a minha mãe terminou tudo muito rapidamente, percebendo que eu não estava bem. Saí dali muito agoniada. Enquanto o pipoqueiro, o sorveteiro e o segurança batiam papos descontraídos lá fora. Bem, eu nunca mais fui lá. E coitada da minha mãe, que vai sempre sozinha. Bom, este é o meu relato. Boa noite. Olá, boa noite. Me chamo Fernando e sou de Belém do Pará. E atualmente tenho 42 anos. O relato que vou contar é sobre um cemitério antigo, já tombado pelo patrimônio histórico da minha cidade, e fica nos dias atuais localizado em um bairro nobre. Vou contar o relato e, na sequência, um pouco da história do cemitério, para que as pessoas entendam os fatos. Este relato não aconteceu comigo. Ele foi contado pela minha avó, que ouviu quando jovem, e nos repassou nos dias em que sentávamos com os vizinhos na porta de casa para jogar conversa fora já tarde da noite. Bem, eu não sei o ano do ocorrido, mas acredito que seja na década de 50 ou 60. Francisca era empregada doméstica na casa de um desembargador. O casarão se localizava em frente a uma praça bem próxima ao cemitério. E como tantas outras pessoas na época, Francisca era uma mulher muito religiosa e costumava ir à missa celebrada na capela do cemitério da Soledade. Nesta época, ainda eram realizadas missas dominicais lá, e hoje ela se encontra abandonada. E um certo domingo, após um longo dia de trabalho e uma noite de sono pesado, Francisca acordou sobressaltada e crente que tinha perdido a missa das 6 horas. Ela arrumou-se depressa e saiu rumo à capela, sem olhar no relógio da sala da casa de seus patrões. E como a sua condição não permitia que apanhasse um táxi, a doméstica ia sempre a pé. E tal era a pressa que a Francisca nem estranhou o estado deserto em que se encontravam as ruas naquele dia. E chegando ao cemitério, Francisca logo concluiu que realmente perderá a hora. Afinal, a capela estava lotada e quase não havia assentos disponíveis. Porém, a Francisca encontrou um assento no último banco. E após fazer as suas preces penitenciais, Francisca notou que o padre não estava no altar. E ao olhar ao seu redor, notou que todos seguravam velas em suas mãos. Alguns até portavam mais de uma vela em cada mão. E mesmo achando estranho, ela achou melhor baixar a cabeça e esperar a entrada do padre. E depois de esperar alguns minutos, que para Francisca parecia uma eternidade, pois ela ainda tinha que retornar a tempo de preparar a mesa do café dos seus patrões, Francisca resolveu perguntar a alguém sobre o motivo da demora em começar a missa. Ao seu lado só estavam sentados homens. E como a Francisca foi criada segundo a crença que uma mulher solteira
não devia puxar assunto com homens desconhecidos. Ela levantou-se e foi até uma jovem que estava ajoelhada, próximo do altar. Ela se ajoelhou e fez que estava rezando. E após perceber que a moça terminara a sua prece, perguntou se ela saberia informar por que a missa ainda não havia sido iniciada. E ao olhar com mais atenção para o rosto da jovem, a Francisca percebeu que ela era extremamente magra. E os seus olhos estavam fundos e olheiras profundas. Chocada com a face doentia da jovem, ela desviou o olhar para os outros e notou o mesmo aspecto em todos. E foi quando a jovem respondeu que ainda estava cedo demais para a missa começar. Francisca então replicou, perguntando o motivo daquela aglomeração, se a missa ainda estava longe de começar. A moça então respondeu que eles eram as almas dos que estavam enterrados no Soledade e haviam morrido vítimas de cólera. Estavam esperando as preces de seus parentes. Atordoada, Francisca saiu correndo e, ao chegar na casa dos seus patrões, entrou correndo e gritando. Assustados, os patrões que foram socorrer a sua empregada no portão ouviram o seu espantoso relato. E após esse episódio, a Francisca acabou adoecendo, sendo acometida por uma misteriosa febre. Uma semana depois dessa febre, a pobre doméstica acabou enlouquecendo. O cemitério em questão foi inaugurado em 1850 e marca o momento histórico de enterros anteriores realizados em igrejas ou em suas imediações. O número de pessoas enterradas neste local ultrapassa os 30 mil, impulsionados pelas vítimas de duas epidemias, a febre amarela de 1850 e a cólera de 1885. Os enterramentos cessaram em 1880, mas as pessoas continuavam a visitar o cemitério, pois começaram a manifestar devoções às santas almas do purgatório ao lado do cruzeiro, que acontece até os dias atuais, e mais frequente nas segundas-feiras, com queima de velas durante o dia e a noite, e devoções de populares por algumas sepulturas específicas, que são consideradas santos populares, bem como a das escravas Domingas e Anastácia, e do menino Zezinho. Bem, este é o meu relato. Boa noite. Essa história aconteceu com o irmão do meu avô, e vou chamar ele de Zuca. Cresci ouvindo meu pai contar essa história. Inclusive, essa era uma das mais pedidas do repertório sobrenatural do meu pai. E essa história aconteceu em Rosário, interior do Maranhão, há uns 60 anos atrás. Naquele lugar não havia estradas entre as cidades vizinhas, e o principal trajeto era através do rio. E também não haviam pontes construídas. Então, as travessias eram feitas de canoa. O velho Zuca trabalhava com isso. A fama dele na família era de homem sério, trabalhador, bem ignorante na forma de falar, mas um bom homem. E ele não gostava de conversa fiada e nem de fofoca. E dentro de casa, ninguém ficava com esse tipo de conversa perto dele, porque ele dava logo uns cortes bem boçais. Certa vez, uma vizinha estava na casa dele conversando com a esposa dele
sobre um fato que estava acontecendo na cidade ultimamente. O povo estava falando que tinha uma assombração lá na margem do rio que Zuka trabalhava. A assombração começava por volta do final da tarde. Era uma voz que ficava murmurando e quase que gemendo como se estivesse com dor. Passador! Passador! E diz que a voz era fraquinha. Alguns diziam que a voz era feminina e outros achavam que era masculina. Enfim, ninguém tinha coragem de ir ver o que era, mas todo mundo tinha certeza que era a alma de algum morto. Bem, ao escutar aquela conversa, o Zuka foi chegando e foi mandando o povo parar com essas fofocas dentro da casa dele. E disse que a assombração não existe para quem tem Deus no coração. E enfim, ele ficou com este papo. E não passou muito tempo que a vizinha tinha ido lá na casa do velho Zuka falar isso. Certa tarde, Zuka estava trabalhando e quando já estava próximo das 6:30 da noite, não apareceu mais ninguém para atravessar o rio. Ele já estava ajeitando a canoa para ir embora. Desceu da canoa, ajeitou o que precisava ajeitar, e quando escutou meio a barulhos de sapo e grilos, uma voz que vinha de dentro do mato à frente dele, bem ali na margem. A voz vinha por entre as árvores, porém estava escuro. E Zuka não conseguia enxergar nada, porém ele conseguia ouvir. Passador! E de cara, ele pensou logo que fosse alguém querendo fazer brincadeira com ele. Lembrou da fofoca e não sentiu medo nenhum. Então, ele ouviu mais uma ou duas vezes calado, porém estava sem paciência para gracinhas e mandou: Velho, vai procurar o que fazer. Quer passar? Te apressa que eu já tô indo embora. Zuka estava dentro da canoa, e mal ele havia calado a boca, e a canoa afundou no lado oposto dele, como se alguém estivesse entrando na canoa realmente. Ele perdeu um pouco do equilíbrio, pois não estava esperando que alguém fosse realmente entrar na canoa. E quando a canoa estabilizou, dando a entender que a pessoa estava acomodada, ele ouviu mais uma vez aquela voz, porém de dentro da canoa. Passador! Zuka era um homem grande e sisudo. Porém, ele mudou a feição nessa hora para um belo semblante de susto e terror. E não deu uma palavra. Ele tremia tanto que mal conseguia ter forças para remar. E começou a rezar pedindo forças a Deus para fazer essa travessia. E foi remando calado até o outro lado da margem. E quando Zuka apontou na margem, novamente se desequilibrou dentro da canoa. O peso agora deixava a canoa. Suando frio e tremendo de medo e quase desmaiando já, aquele homem corajoso e bruto que tinha Deus no coração, ainda escutou um sinistro obrigado. E nunca mais se soube de voz assombrada gemendo lá pelas margens do rio. O meu pai disse que desde esse dia, o Zuka, que já não era de deixar ninguém ter liberdade para falar o que quisesse dentro da casa dele, piorou ainda mais. E se o assunto fosse assombração, ele ficava virado no giraia e dizia bravo: Até quem tem Deus no coração vê essas coisas do além. E eu não quero saber dessas conversas aqui. Bem, este é o meu relato. Boa noite.
Olá, me chamo Carlos e o que vou contar não aconteceu comigo. Na verdade, aconteceu com meu pai. Ele se chama Claudinei e é motorista de ônibus. E este ocorrido aconteceu quando ele trabalhava por conta própria. No ano de 2017, o meu pai trabalhava fazendo fretes, excursões e às vezes algumas viagens regulares. Nesta época, ele tinha um ônibus. Aqueles ônibus de piso alto, sem ser de 2 andares. Um certo dia, ele recebeu uma ligação de um pessoal de uma igreja. Aquele pessoal iria para um evento em Parnaíba, no estado do Piauí. O nome do evento era Jesus no Litoral. Era um evento de evangelismo. O meu pai gostava de levar o pessoal da igreja, porque em sua grande maioria eles davam menos trabalho. E também não eram custosos a pagar. O meu pai combinou com eles 10 mil reais para levar e os trazer. E também os transportar por todos os dias do evento, que eram 7 dias. Então, eles pagaram 5 mil adiantados, e mais 5 mil quando chegassem em casa. Bem, o abastecimento do veículo também era por conta do pessoal da igreja. E um contrato desses, o meu pai não poderia negar. A viagem de ida foi até normal, exceto por um trecho próximo à cidade de Cristiano Castro, no Piauí. O lugar onde ocorreu o fato é chamado de Cruz das Almas. A localidade fica a cerca de 3 quilômetros da zona urbana e próximo da cidade de Cristiano Castro. E na saída daquele município para Brasília, as pessoas e alguns amigos do trecho diziam que às vezes dava para ver uma mulher loira que pedia carona naquele lugar. Por isso, de certa forma, ele não parava ali perto. Mas neste mesmo lugar, havia uma imagem de Nossa Senhora de Fátima bem próximo. E o pessoal da igreja pediu que o meu pai fosse devagar nesse trecho, para que eles pudessem ver a imagem e adorá-la. O meu pai conta que era por volta de 6 da noite, e o sol já estava se pondo. E assim que chegou na curva da Cruz das Almas, ele sentiu um calafrio no pescoço. Então parou o veículo. O meu pai escutava as pessoas rezando no piso de cima do ônibus, pois neste modelo de ônibus o motorista ficava abaixo dos passageiros. E quando ele olhou para o lado, viu uma mulher toda vestida de branco, que parecia olhar diretamente nos seus olhos. O sorriso dela era muito bonito, mas o seu corpo era pálido, e ele poderia jurar que os seus olhos eram vermelhos. O meu pai, com muito medo daquilo, acelerou fundo. E assim que saiu dali, a sensação ruim passou. E quando olhou pelo retrovisor do veículo, percebeu que no trecho mais atrás não havia mulher alguma. Mas quando se aproximou de uma curva, o ônibus perdeu o freio e quase derrapou e saiu da estrada. Nessa hora, o meu pai ouviu uma risada bem alta na cabine e sentiu um vento forte passar de um lado para o outro, como se algo saísse dali. Um dos passageiros notou
notando a movimentação brusca, veio na cabine para saber se estava tudo bem. O meu pai disse a ele que foi só um deslize, pois havia entrado rápido demais na curva e teve que corrigir a rota. O rapaz disse a ele que não precisava ter tanta pressa. Então, o meu pai continuou a viagem. Bem, todo o resto da viagem da ida foi tudo normal. E o estranho mesmo aconteceu na volta. Saindo de Parnaíba, por volta de 3 da madrugada, o meu pai logo saiu em direção da BR-135. Mas quando chegaram na cidade de Floriano, no estado do Piauí, era por volta de 8 da manhã. Então, eles fizeram a parada para tomar um café da manhã e esticarem as pernas. O meu pai tomou seu café e saiu lá fora para fumar um cigarro. E foi aí que ele encontrou uma senhora cigana, que ficava ali perto como pedinte. Ela dizia que poderia ler sua mão e prever o futuro. Então, o meu pai decidiu deixar aquela cigana ler a sua mão. Ela, ainda apalpando a mão dele, disse que o universo havia preparado algo para ele. Algo como um encontro. Um encontro com uma coisa ruim. Mas a sua fé iria decidir se ele viveria ou morreria. O meu pai riu e deu àquela mulher uns trocados. Ela pegou muito agradecida e foi embora dali. Mais tarde, quando todo o pessoal entrou no ônibus, o meu pai deu partida e seguiu a BR. Rodaram por mais 8 horas, até chegarem em Luiz Eduardo Magalhães, onde justamente era quase 2 da madrugada quando deixaram a cidade. Um vento frio soprava ao longe. A penumbra da noite ficava cada vez mais estranha e perigosa. Um nevoeiro se formava, e a visão, que já não era das melhores, agora estava pior. Eles estavam no pé da serra, e faltava pouco para chegar em Bezerras, no estado de Goiás. Eram quase 3 da manhã, quando meu pai sentiu o ônibus ficar pesado. Desta vez, ele estava mais alto e reduzindo a velocidade. E mesmo reduzindo as marchas, o carro só reduzia e reduzia, até que parou de vez numa reta no meio do nada, um pouco antes de subir a serra. O meu pai subiu e avisou os passageiros que houve um problema com o ônibus, mas que ele mesmo iria olhar, e logo logo todos iriam embora dali. Então, o meu pai apanhou as suas ferramentas e foi olhar o que houve com o ônibus. Certo tempo depois, ele conta que achou que o pessoal estava cantando no ônibus. Mas quando ele sentiu o cheiro de vela queimada, ele ficou assustado com o que poderia estar acontecendo. E assim que ele olhou em direção daquele cheiro, as suas pernas estremeceram. Foi quando ele viu a uns 30 metros do ônibus aquela multidão de gente que vinha ao longe. Pareciam peregrinos, porém eles surgiram do nada. Também não dava para ver as suas faces.
eram muitas pessoas a pés e alguns vaqueiros em grandes cavalos negros, todos segurando as suas velas e cantando. A minha avó já tinha falado uma vez sobre a procissão dos mortos, mas o meu pai nunca tinha visto e muito menos acreditava naquilo. Ele achava que era só invenção de sua mãe. Ele, muito assustado, correu para um dos lados do ônibus tentando entrar. Porém, aquela procissão estava muito próxima. Então meu pai ficou com medo daquelas pessoas o verem e tentarem o seguir, ou até mesmo tentarem pegar alguém do ônibus. A sua única opção foi entrar para debaixo do ônibus e ficou olhando enquanto aquilo passava. Debaixo do ônibus, o meu pai conseguia ver as pernas das pessoas. Porém, segundo ele, todos ali tinham pernas de bode. Ele também ouvia gente gritando e correntes se arrastando. E quase no fim, quando tudo havia passado, ele logo sentiu um cheiro de carne podre. Era algo pútrido que o fazia querer vomitar. E logo mais adiante, ele viu passando dois seres enormes, com o corpo coberto de pelos. Logo viu quando um parou e ficou do lado dele. Ficou de quatro e começou a farejar o ar. O meu pai ficou olhando enquanto aquela criatura se aproximava dele. E foi quando aquilo se abaixou e olhou por debaixo do ônibus, diretamente para o meu pai. Naquele momento, ele sentiu a morte. Aquela criatura tinha olhos vermelhos como as chamas do inferno. Neste momento, ele já estava chorando de medo. E a criatura que o fitava nos olhos rosnava e tentava entrar por baixo do ônibus. Porém, devido ao seu tamanho, aquilo não conseguia. Logo, meu pai ouviu o pessoal do ônibus rezando o credo. Enquanto eles falavam, o meu pai repetia. E aquelas duas criaturas permaneceram ali por mais alguns minutos. Até que os dois seres simplesmente sumiram. E em seguida, o ônibus fez um som de alívio da pressão do ar, como se soltasse um vapor. Com muito medo, o meu pai correu, fechou a tampa do motor e entrou para dentro do ônibus. Deu partida e, como um milagre, o ônibus funcionou. Ele saiu dali rápido, cantando pneu. Quando o dia amanheceu, o meu pai agradeceu às pessoas do ônibus pelas orações. Porém, todos eles disseram que não haviam orado. E também quiseram saber o porquê da pergunta. O meu pai se desculpou e disse que achou ter ouvido uma oração. O padre perguntou para o meu pai qual oração que ele ouviu. Então, o meu pai repetiu as palavras para ele. O padre contou que aquela era uma oração de proteção contra forças do mal e que servia também para espantar demônios e criaturas malignas. O padre insistiu em saber o motivo da pergunta. Porém, o meu pai deixou em sigilo, pois não queria que eles achassem que ele era louco. Depois disso, o meu pai abandonou a estrada por muito tempo.
e só voltou agora por conta da grana. Mas para o Piauí e Nordeste, ele não dirige mais. Nunca mais. Boa noite. Olá, canal Eri Chocota. Já faz um tempo que acompanho os relatos do canal, narrados pelo Fael. Bem, hoje estou aqui para contar algo estranho que aconteceu na minha vida. Atualmente, eu moro em Maceió, tenho 27 anos e este acontecimento me aterroriza desde o dia que aconteceu comigo aos meus 16 anos. Bem, eu morava em um pequeno interior de Alagoas, muito próximo de Jequiá da Praia. Bem, como eu falei, em Jequiá da Praia, ao longo da minha infância e adolescência, eu sempre fui acostumado a pescar com meu pai. O meu pai, atualmente, ele mora em um pequeno sítio em Penedo. E neste dia, era somente eu e o meu pai. E nós estávamos se preparando para pescar. E era por volta de 4 horas da tarde. E como era de nosso costume, arrumamos as nossas tralhas de pesca e partimos para o mar. Aquele dia estava frio e nublado, bem diferente dos demais, que costumavam ser ensolarados e quentes. E nesse dia, o mar estava nervoso. E quando eu falo nervoso, não é sobre sentimentos, e sim do forte movimento das águas, e como consequência, gerava grandes ondas. E assim, tendo uma forte ventania que vinha do leste, provavelmente devido à brisa marítima e à lua cheia. Bem, não demos muita importância para aqueles fatores, pois já estávamos acostumados a pescar por aquelas bandas há um bom tempo. E logo subimos na canoa que estava sobre a água e começamos a remar na direção sul, onde se localizava uma parte funda do mar. Não demorou muito para que nós percebêssemos o movimento de alguns golfinhos ali próximo. E assim o tempo foi passando. Enquanto o tempo passava, nós não conseguíamos encontrar peixe algum. O meu pai, revoltado, resolveu voltar para casa. E a nossa sorte esse dia era que o nosso balcão no armazém onde o meu pai tomava conta ainda existia alguns peixes. E durante o nosso percurso até a nossa casa, que ficava em frente à praia, nós começamos a escutar algo correndo em nossa direção. Aquela coisa corria tão rápido que cortava o vento, fazendo assim um som um pouco alto. Olhamos para o lado e nos deparamos com uma criatura estranha que rapidamente saltou em nossa direção. E por um milagre divino, nós conseguimos se agachar. E aquela criatura caiu no chão, se sujando na areia. Olhamos rapidamente e vimos que aquilo era peludo, com uma coloração escura, tendo em seus dedos grandes garras, e a fera tinha um rosto de cachorro e orelhas grandes. As suas pernas eram curvadas, e no seu traseiro existia uma grande cauda peluda. A coisa se levantou e começou a rosnar de raiva para nós. O meu pai rapidamente pegou seu remo e começou a lutar contra aquilo. E sem eu saber o que estava acontecendo, eu peguei a rede e joguei na criatura. A coisa ficou toda atrapalhada sem conseguir se mover. Então, foi o tempo do meu pai pegar o remo e dar umas cacetadas fortes na cabeça da coisa, que caiu no chão desmaiada. E quando aquilo caiu ali no chão, a sua cabeça começou a sangrar. E lentamente,
Aquilo foi tomando a forma de um homem que estava pelado, que no caso era o Padre Pedro, uma autoridade religiosa bem respeitada por aquelas bandas. E após eu e o meu pai vemos aquele homem desmaiado, nós pegamos a rede que estava suja de sangue para não deixar nenhuma pista que éramos nós o autor do atentado. Então saímos correndo para casa. E no próximo dia recebemos a notícia que o padre havia morrido. E a causa seria que supostamente ele teria sido sequestrado, violado e supostamente alvo de abusos sexuais, pois foi encontrado pelado. Os vizinhos nos perguntaram se tínhamos visto alguma coisa, pois o corpo foi achado próximo da nossa casa. E nós, com muito medo, dissemos que não vimos nada. E assim, encerrando a conversa. Bem, se aquilo era um lobisomem, eu tenho certeza que sim, pois não existe nenhuma outra espécie semelhante daquela criatura. Hoje em dia, eu tenho medo de me deparar de novo com aquilo, pois se não fosse o remo e a rede de pesca, provavelmente eu e o meu pai não estaríamos aqui para contar de fato o que aconteceu na minha vida naquela noite. Boa noite. A Fera de Feira de Santana, Bahia. Olá, o meu nome é João e hoje vou falar de um relato que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Nessa época, eu tinha 19 anos e morava em Feira de Santana. Tinha um amigo que se chamava Titinho e eu e Titinho sempre íamos caçar tatu na mata. Bem, um certo dia fomos caçar como sempre e íamos pela estrada que dava acesso à mata. A estrada era de terra e cercada por várias árvores, e a maioria secas e de aparência fúnebre. Bem, nós sempre passávamos por lá com muito medo, pois naquela região havia muitos relatos de corpo seco. E nesse dia que nós estávamos indo no meio da estrada, apareceu um velho. Então paramos. Ele nos perguntou se nós tínhamos fumo ou bebida para dar para ele. E eu disse que não. Então, o velho virou e disse que nós estávamos mexendo com algo fora do normal. O velho deu uma risada sinistra e saiu correndo para dentro dos matos. Eu e o Titinho, sem entender nada, fomos seguindo o nosso caminho. E depois de uns 2 minutos, algo começou a correr atrás da gente. Era um animal muito grande, com uns 2 metros de altura. Aceleramos a moto e depois de um certo tempo, aquela coisa parou, quando viu que não nos alcançaria. Depois de estarmos muito longe, a gente parou a moto e fomos conversando sobre aquilo. E quando do nada, aquela coisa reaparece na nossa frente. O Titinho apontou o farol da moto para a direção daquela coisa, para ver o que aquilo era. Notamos que a criatura era uma mistura de cachorro com gorila. E os seus olhos eram vermelhos, como se estivessem pegando fogo. A coisa tinha um focinho de porco, pelos negros e pernas contorcidas. Montamos na moto rapidamente, demos partida e voltamos o caminho. Graças a Deus, chegamos em casa são e salvos. E desde aquele dia, eu e o Tintinho nunca mais tocamos neste assunto. Boa noite. O lobisomem paraibano. Olá, eu sou um fã do seu canal e gosto muito do conteúdo. O meu nome é Gustavo
mas prefiro que você não fale no vídeo. Eu já falei o nome trocado. Essa história é da minha avó. Ela mora no norte, no caso na Paraíba. Ela falava várias histórias de lá, porém, teve uma vez que uma história dela se destacou mais e que me deixou com muito medo até os dias de hoje. Ela conta que nessa época ela tinha por volta de 12 anos. E lá onde ela morava não tinha eletricidade. Então ela e a sua família de noite tinham que acender o lampião, velas, etc. Onde ela morava haviam 4 pessoas. Tinha ela e os seus pais, e um primo. E toda semana eles iam comprar querosene, que era o combustível do lampião. E assim ia a minha avó e o seu primo. Porém, teve um dia que eles esqueceram de irem comprar o querosene. E já estava escurecendo. E ir de noite por aquelas estradas era muito perigoso, pois havia muitos animais selvagens. E quando chovia, tudo ali ficava alagado. Mas enfim, o seu pai era muito rígido, então obrigou que eles fossem. A minha avó e o seu primo pediram muito para não irem. Porém, o pai dela os obrigaram a ir. E mesmo contra a vontade, eles foram. A minha avó e o seu primo andavam por aquela estrada e foram em direção à venda que vende o querosene. E este lugar ficava mais ou menos a uns 5 quilômetros. Então, eles foram e conversavam pelo caminho. Até que certa parte do caminho, do nada, eles sentiram um frio. E assim, seguiram caminhando por uma encruzilhada. E essa encruzilhada ficava ali na estrada de terra. E no meio da encruzilhada havia uma pessoa deitada com uma roupa toda rasgada. A minha avó e o meu primo estavam com os olhos fixos ali naquela pessoa. Eles estavam congelados de medo e não sabiam o que fazer. E foi aí que eles escutaram um barulho de passos atrás deles. Eles olharam para trás na mesma hora e quando viram, não tinha nada. Porém, quando eles retornam a visão para frente, a pessoa que estava ali deitada havia sumido. Com muito medo, eles continuaram o caminho. E quando chegaram no meio da encruzilhada, eles se depararam com uma criatura de mais ou menos uns 2 metros de altura. Aquela coisa era toda peluda. E segundo a minha avó, era a coisa mais feia que ela já viu na vida. Aquilo tinha sangue que pingava de suas garras. Aquela coisa gigante aterrorizava a minha avó e o seu primo. Com muito medo, eles correram muito. E quando chegaram no lugar que vendia querosene, eles viram o lugar todo revirado e sinais de luta. O homem que vendia querosene não estava lá. A minha avó e o seu primo ficaram ali até o dia amanhecer. E por volta das 5:30 da manhã, o pai da minha avó foi até o local buscá-la, pois queria saber o porquê que eles estavam demorando tanto. E foi aí que a minha avó e o seu primo contaram toda a história para o seu pai. E ele acreditou. E as pessoas acreditaram que aquele homem que vendia querosene havia sido atacado por aquele animal. E o seu sumiço se deu por conta daquele suposto animal. Já outros falam que ele fugiu dali porque estava com muitas dívidas. Então, ele forjou a própria morte para acabar com as dívidas. Mas o certo é que a partir daquele dia, ninguém nunca mais o achou. Naquele dia,
O pai da minha avó levou ela e o seu primo para a casa de carroça. Porém, ela implorou para que ele não passasse por aquela encruzilhada. E depois daquele dia, ela nunca mais passou por aquele lugar. E nem mesmo o ocorrido nunca mais foi comentado na família. E após muitos anos a minha avó me contar, eu estou trazendo aqui para o canal. Boa noite. O espírito na linha do trem. Olá, o meu nome é Gabriel. E hoje vou contar um relato que não é meu, e sim da minha bisavó. Bem, o ano era 1930, quando a minha bisavó era casada. Ela morava lá no interior de Minas Gerais, bem no meio do mato mesmo. O meu bisavô, que hoje se encontra falecido, trabalhava nas minas de carvoaria. E a minha bisavó sempre levava o almoço e jantar dele. E quando ela ia, havia de passar por uma linha de trem. E em uma dessas noites em que ela foi levar o jantar, aconteceu algo muito bizarro. Ela estava indo levar o jantar para o meu bisavô e ia passando um trem. E quando o trem acabou de passar, ela viu várias pessoas pálidas com roupas brancas. E elas estavam do outro lado da linha do trem. E olhando para ela achou que era coisa de sua cabeça. Esfregou os olhos e aquelas coisas continuavam a encará-la. A minha bisavó é muito corajosa. Passou por eles e depois que ela havia passado por eles, olhou para trás e aquelas pobres almas haviam desaparecido. Assim que ela chegou, ela relatou o fato para o meu bisavô. E ele falou para ela que já tinha visto muitos vultos naquela ferrovia. Bem, este é o relato da minha bisavó. E ela se encontra hoje com 106 anos. E tem muitas histórias que contavam para nós quando ela vivia em Minas Gerais. Boa noite.